Bem-vindos ao Bunker. Fazia tempo até que eu não fazia um programa nesse formato assim, então eu tô até achando estranho, mas bem-vindos aí. Hoje, neste programa, eu quero falar com vocês um pouco sobre 4 autores que andam fazendo o melhor da nossa literatura atualmente. Para quem me acompanha aí nas redes sociais, do Twitter e no Instagram, já deve ter visto eu comentando sobre eles, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês a discussão. Então, vamos lá, sem mais delongas. O primeiro autor que eu quero falar para vocês é o Carleno Boccarro, do livro As Almas que se Quebram no Chão. O Carleno já tem até entrevista aqui no Bunker com ele. Se vocês quiserem acompanhar e seguir, por favor, veja essa entrevista, que ela é fascinante, é muito legal. E o Almas que se Quebram no Chão é um livro que já tem aí alguns anos que foi publicado, né? Já tem, se eu não me engano, a minha edição aqui que está autografada, para vocês terem uma ideia, de 2011, isso é, quase 10 anos aí que esse livro foi publicado, e é um livro que tem o seu público fiel, é um livro meio cult, mas que eu acho que o Carleno merece muito mais atenção. Neste livro, em especial neste livro, ele vai tratar sobre um grupo de pessoas que se encontram na Alemanha Oriental ali nos anos 80, e é interessante porque você tem essa ponte, esses personagens são brasileiros que vão para a Alemanha Oriental para estudar, e lá eles vivem uma certa aventura existencial que os leva a descobrir o pior de si mesmos. E aí, o que eu acho mais interessante aqui no livro do Carleno é como ele consegue mostrar pra gente a realidade da Alemanha Oriental, para quem nunca ouviu falar, nunca imaginou como poderia ser aquele ambiente, como que as pessoas viviam e se relacionavam ali. E o Carleno traz isso muito bem nesse livro, e é um livro que ajuda a gente a refletir também sobre a nossa condição até do Brasil atual. Apesar do livro ser de 2011, eu acho que é um livro que ainda precisa ser descoberto por muita gente. E quando eu falo que o Carleno é uma das principais vozes da nossa literatura, não só por conta desse livro, mas também por um outro livro dele que ainda não foi publicado, que eu espero que um dia seja publicado, que é o Advento, que eu li o começo, assim, mas eu não continuei porque eu tenho só um PDF. E aí o Carleno, até que me desculpe, mas eu não tenho a menor paciência para ficar lendo muito em PDF. Eu gosto do livro físico mesmo, tal. Acho que é aqui que está o formato ideal para você apreciar um livro. Então eu espero que um dia esse livro saia para a gente poder ter uma total apreciação da obra do Carleno, né? Mas enfim, então tá aí, As Almas que se Quebram no Chão. Fica a dica para vocês, não só de lerem o livro, mas também acompanhar esse programa de entrevistas que foi feito com o Carleno, que está aqui no canal. É muito bom, vale muito a pena. E agora eu quero falar para vocês de uma autora que eu descobri faz até pouco tempo. Foi, se eu não me engano, em 2019, quando eu li este livrinho aqui, Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. E eu fiquei completamente vidrado no Enterre Seus Mortos, que traz aqui a história do Edgar Wilson, um personagem muito recorrente dos livros da Ana Paula, vou até falar um pouco sobre isso, e o Tomás, que é um ex-padre e que tem uma profissão de recolher corpos de animais nas estradas, e a partir daí você tem toda uma reflexão sobre a condição humana, sobre a morte e o morrer. É sensacional. E aí, na leitura desse livro, que eu fiquei completamente vidrado, eu fui atrás dos outros livros da Ana Paula Maia, e aí eu li o Carvão Animal, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Esse livro é fantástico. Aí você também tem De Gados e Homens, o Assim na Terra como Embaixo na Terra. E eu pirei assim, cara. Eu fui atrás de todos os livros dela para ler, e fiquei cada vez fascinado com o estilo dela, que é um estilo que lembra um pouco o pulp, o noir, ao mesmo tempo que tem algo que é muito nosso, assim, de uma realidade que você percebe que perpassa os livros, apesar de que ela não identifica exatamente onde acontecem essas histórias, né? O Assim na Terra como Embaixo da Terra, para mim é talvez o melhor livro dela, porque ele tem algo de kafkaniano, assim, que eu acho muito impressionante, e também parece que acontece num ambiente meio distópico, assim. Vale muito a pena ler. Eu acho muito bom esse livro. Mas, como eu falei, o Enterre Seus Mortos é fantástico também. Vale a pena. Esse aqui, o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, você tem 2 pequenas novelas aqui, na verdade, né?
que é Entre Rinhas de Cachorros Porcos Abatidos e O Trabalho Sujo dos Outros. Eu acho que são dois contos, duas novelas espetaculares assim dela, em que ela também carrega muito nessa questão do pulp, da violência desses personagens que habitam uma realidade que é muito próxima à nossa, mas que não necessariamente é a nossa. Uma coisa que é importante dizer é que a Ana Paula, ela tem uma influência muito grande do cinema, assim, ela gosta muito de citar isso nas entrevistas dela. Tem até uma entrevista para o jornal Rascunho que vale muito a pena ler. E esse ano a Ana Paula lançou este livrinho aqui, o De Cada 500 Uma Alma, que é como se fosse um fechamento de todos esses romances, porque assim, apesar deles não serem diretamente ligados uns aos outros, em especial nesses três últimos, que é o De Cada 500 Uma Alma, Enterre Seus Mortos e Assim na Terra como Embaixo da Terra, eles têm uma conexão mais firme, assim, eles parecem realmente circularem no mesmo ambiente, numa mesma história. Inclusive vários personagens aparecem intercalados nesses livros, em especial o personagem do Edgar Wilson. Mas é interessante vocês lerem todos os livros para poderem entrar nesse universo dela e entender o que ela quer abordar nesse aqui, De Cada 500 Uma Alma, que talvez seja o livro dela mais próximo da nossa realidade, por algumas coisas que estão aqui, mas eu não vou falar para não estragar a leitura de vocês, mas que de certa forma trata também de uma coisa muito interessante, que é o Apocalipse, o fim dos tempos, e que de certa forma, aí na leitura deste livro, você percebe que tudo que está acontecendo... está passando um avião, um maldito avião. Ao final da leitura desse livro, você percebe que mais ou menos tudo que acontece nos outros livros é porque são aqueles que foram deixados para trás. Isso é bem interessante, bem fascinante assim na obra dela, quando você faz essa leitura total assim. Então, uma última coisa que eu queria falar sobre a obra dela é que ela defende também, ela fala muito que ela tem um interesse nesses personagens que lidam com uma realidade que não é a nossa, que é uma realidade muito mais dura. Então você tem catadores de lixo, personagens dela são catadores de lixo, são aqueles caras que sacrificam animais no matadouro, por exemplo, de gados e homens, é sobre isso. O Assim na Terra como Embaixo da Terra é sobre um presídio. O Enterre Seus Mortos, como eu falei, é sobre esses personagens que catam animais mortos na estrada. E, enfim, é esta a obra aqui da Ana Paula Maia que eu recomendo veementemente para vocês. E o próximo autor que eu quero falar com vocês é o Edir Augusto, autor desses livros aqui. O Edir Augusto me foi indicado por um cliente lá da livraria na qual eu trabalho. Ele me indicou esse livro aqui, o Psica. E para quem não sabe, eu trabalho numa livraria nas horas vagas. E aí, no meu trabalho fixo mesmo, o bunker, tá aqui, estou fazendo ele. Enfim, esse cliente me indicou o Psica e eu peguei para ler e eu pirei assim. Eu falei, cara, apesar eu realmente da primeira à última página eu li meio que numa paulada só. Também você fala, mas o livro é pequenininho e tal, mas cara, o que ele consegue fazer aqui é magistral, porque num livro pequeno desse ele consegue a cada página criar situações e tensões e mudar a perspectiva da história, te deixando sem rumo, assim, de você olhar e falar, nossa, para onde que ele está indo agora, o que ele está fazendo aqui? E essa é uma característica, aliás, muito grande dos livros do Edir Augusto, que são todos, vocês vão ver aqui, não são muito grandes nem nada, mas ele consegue, nessas pequenas histórias, colocar um nível de informação e de colocar na cabeça dos vários personagens de uma forma muito magistral, assim, que não é uma coisa fácil. Estava até conversando com um amigo meu sobre isso, que também leu o Edir Augusto e gostou bastante. Não é fácil isso que o Edir faz, porque assim, às vezes em uma linha, um parágrafo, ele consegue te dar toda a dimensão de um único personagem, assim, de fazer você entrar na mente daquele personagem, e isso não é algo fácil de se fazer, como eu falei aqui. Ao mesmo tempo também, às vezes com uma linha, com uma frase, ele muda completamente a sua percepção da história, assim, faz você falar, uau, o que ele está fazendo. E para mim o Edir Augusto, com esses livros, né, o Psica, Os Éguas, Um Sol para Cada Um, Selva Concreta, Bell Hell
e Casa de Caba. Eu falei aqui numa ordem meio aleatória, você não tem obrigação nenhuma de ler os livros numa ordem, mas de certa forma, todos os livros também, assim como os livros da Ana Paula Maia, eles circulam no mesmo ambiente. No caso, o Edir Augusto é de Belém do Pará, então a maioria das histórias acontecem naquela região e é totalmente fascinante assim, porque ele faz aquela região ganhar uma dimensão uma dimensão mítica, lendária, uma dimensão que você fala, nossa, que lugar que é esse, né? Um misto de inferno com purgatório, é o que eu consigo pensar aqui. E os livros são muito interessantes porque, a meu ver, eles são aquilo que melhor condensam a realidade do Brasil, assim, aquilo que nós somos, aquilo que permeia o nosso dia a dia, sabe? Você pode pensar assim, mas é só tragédia, só desgraça, tal, não sei o que. É isso. Mas ao mesmo tempo, esses personagens do Edir Augusto, eles vivem por um código, por uma honra própria, por algo assim, que tem uma virtude nesses personagens. Só que muitas vezes essa virtude não é a virtude que nós consideramos socialmente aceita. E essa virtude, né, essa virtude pessoal desses personagens, esse código moral desses personagens, que aliás também, de certa forma, tem uma ligação aí com a obra da Ana Paula Maia, não os torna bonzinhos, não os tornam personagens simpáticos, mas nós podemos reconhecer neles uma dimensão maior, né, do que simplesmente serem personagens cruéis, ou maus, ou vingativos, ou gananciosos, inescrupulosos, ou o que quer que seja, assim. Eles têm uma coisa que são... Eles possuem, como eu falei, essa virtude, né, essa moral própria que faz as histórias ganharem uma dimensão muito trágica, né? E isso para mim é o mais fascinante na obra aqui do Edir Augusto. Então fica aí a dica para vocês lerem o Edir Augusto. E por fim, falar com vocês aí do Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, que lançou lá em 2012, 2013, se eu não me engano, o Visitas que Hoje Estamos. Inclusive tem até entrevista aqui no Bunker também com o Antônio Geraldo, vocês podem assistir. Essa entrevista foi feita logo depois que eu li esse livro aqui, então a gente discute bastante esse livro nessa entrevista. E o Antônio Geraldo aqui, ele já mostrava que era um autor de riscos, que não tinha medo de correr riscos e que mais ainda, que tinha um domínio da narrativa literária que poucos têm, né? E isso fica provado este ano, quando ele me lança Siameses. Este livraço mesmo, assim, este monumento aqui, né, que você pode ver, são 1.300 páginas da mais pura literatura. E, cara, esse livro aqui vai explodir a cabeça de muita gente por aí. Sério, de verdade. Porque esse livro, ele expande, né, obviamente, tudo aquilo que estava nos Visitas que Hoje Estamos. Então você tem mais experimentação narrativa, você tem mais histórias dentro de histórias. Isso é algo fascinante que o Antônio Geraldo faz aqui. Então você tem uma narrativa principal e ele começa a elucubrar outras histórias sendo narradas dentro dessa história, e todas elas, de certa forma, refletem a história principal. Algo que você tem que ter um domínio muito bom da linguagem para poder fazer isso. E o mais impressionante é que é um livro que retrata muito bem a condição de ser o brasileiro, né? A condição que nos faz ser o que somos, que é uma condição do quê? De viver pela fachada, de viver pela mentira, de agir de acordo não com a verdade, mas com os nossos interesses mais escusos. Eu acho que isso é o que está muito presente nesse livro, da primeira à última página. E uma das coisas mais marcantes desse livro é o modo como o Antônio Geraldo vai mostrando para a gente o quanto a sedução, o quanto o ressentimento, o quanto o desejo, o quanto a mentira são corruptores da alma humana, o quanto tudo isso não deixa de ser extremamente demoníaco, né? E cara, é um livro que você começa a ler, você fala, peraí, para onde que ele está indo, o que ele está fazendo e tal. Você acaba o primeiro livro, você fala, ok, legal, gostei daqui. Mas aí quando você entra no segundo livro, em especial da metade do segundo livro para frente,
cara, parece que o livro você fica possuído assim pelos personagens, assim, em especial pelo narrador principal, que é o Osmar, que dá aqui uma palhinha da trama, né? Não estou falando aqui, não falei qual que é a trama, mas no livro o Osmar é o narrador principal e ele vai contar a história de um triângulo amoroso entre o Tomás, a Rebeca e a Azelina. E a partir dessa narrativa dele, ele vai mostrar pra gente todas essas questões que eu falei aqui, que o Antônio Geraldo trata, da corrupção, da mentira, da dissimulação. Então, de certa forma, é um livro que dialoga com tudo aquilo que tem de melhor da nossa literatura, né? Lembrando que o Machado de Assis trata disso, que Lima Barreto trata disso, que, como eu falei, o próprio Guimarães Rosa coloca certas questões que estão muito presentes aqui nesse livro, não só da questão da própria experimentação com a linguagem, mas também da presença dessa corrupção na alma humana, assim, na alma nossa. Então é isso, pessoal. Uma dica. Em breve eu espero conseguir fazer uma conversa aqui mais ampla sobre os siameses ainda, com um convidado, com alguém assim para conversar sobre a gente sobre isso, porque eu acho que é um livro que merece. E talvez até sobre os outros livros aqui também um pouquinho. Então é isso, pessoal. Ficam aí essas dicas. Eu volto em breve com mais programas, com mais novidades. E até uma próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer horário que você esteja vendo esse programa. Um abraço e até uma próxima.